Uh. Yeah. Uh. Yeah. Olá a todos, aqui é João Márcio, mais uma vez sou técnico de manutenção em máquinas de costura. Vamos aqui começando mais um vídeo para o canal, Nosso canal O Pulo do Gato é bem sugestivo, São os macetes, as manhas, que os mecânicos, os técnicos no decorrer da trajetória, da profissão vão adquirindo, essa experiência, essa bagagem e esse conhecimento, e eu vou passar um pouco para vocês aqui. Essa máquina é uma Interlock Sun Special, certo? O dono da facção aqui, o dono da confecção, me chamou, me acionou para poder regular essa máquina, porque estava com o ponto da correntinha, estava ruim e o ponto estava falhando. Nossa, de primeiro aqui, olha, já vejo uma gambiarra daquelas, Isso não pode ser chamado de gambiarra, é nem sei o que eu posso falar nisso aí. Colocaram aqui, ó, um pedaço de pano, no tensor da linha do looper, linha da correntinha, para fazer a função da mola. E não tem cabimento, não vai funcionar mesmo, não tem como. É uma gambiarra que não resolve, Isso aí é gambiarra que não resolve o problema da máquina, não pode ser nem chamado de gambiarra, porque gambiarra, às vezes, ela resolve o problema, assim, é um paliativo, a gambiarra, na realidade, os mecânicos, o nome técnico da gambiarra é o paliativo, mas esse paliativo aí não pode ser chamado de paliativo. Então, certo, ó, essa molinha que eu acabei de colocar, certo? Que vai dar atenção para a linha da correntinha, porque essa linha tem que ter uma tenuidade, ela tem que ter uma tensão para poder funcionar certinho, para o ponto ficar correto e o ponto ficar estabilizado, E você está vendo que a linha passa entre os tensores, E se não tiver essa molinha aí, a linha fica frouxa, tá vendo? Eu pego com a pinça a linha e puxo. Não pode ser muito apertado. Então, quer dizer, eu tenho que conseguir puxar a linha com a pinça sem que a pinça solte a linha, Mas também não pode ficar solto e também não pode ficar muito apertado. Essa é a regulagem desse tensor. Sem um tensor a máquina não funciona, o ponto não funciona, ela falha mesmo. E agora essa outra peça aqui, ó, é o pulo do gato desse vídeo, O nosso canal tem o nome sugestivo de pulo do gato, Então aqui está o pulo do gato desse vídeo, Se a máquina não tiver com essa regulagem certinha, na posição correta, a máquina não funciona, a correntinha falha, a correntinha não fica com um ponto legal. Primeiro, ó, você vê, a linha está passada errada, ela está passada por cima do garfo, Então, assim, o coração não tem como esticar essa linha. Então, ele tem que passar entre o garfo, certo? Então, e na hora que o coração, o estica-fio, vai esticar a linha, a hora que ele começa a esticar, a barra de agulha tem que estar na posição de descendência, certo? A barra de agulha tem que estar na posição de descendência. Então aqui está ao contrário, a barra de agulha está subindo na hora que o estica-fio está esticando a linha. Lá, o estica-fio está esticando e a barra de agulha está subindo, está errado. Não é isso que a gente quer, A hora que o estica-fio está começando a esticar a linha, a barra de agulha tem que estar descendo, a barra de agulha tem que estar na descendência. Então a gente tem que fazer essa regulagem aqui. Como que a gente faz? A gente vai pegar a chave Allen, aqui com a chave medida 1,5, certo? São dois parafusinhos que tem na base do estica-fio, que é preso no eixo. A gente vai pegar a chave Allen 1,5 e vai descochar esses dois parafusos, tá? Esses parafusos são embutidos, certo? São bem pequenininhos. Às vezes a chave Allen ela não entra legal no parafuso, tá muito justa. Você pode dar uma batidinha na ponta dela, para poder encaixar legal. Porque o que não pode acontecer é essa chave tá muito folgada, Aí o que acontece? Você vai espanar o parafuso. Tem que estar justinho, a chave tem que estar nova e o parafuso tem que estar novo. Porque se não tiver, você tem que trocar ou a chave ou o parafuso, ou os dois. Porque aqui tem que estar tudo justinho. Então
A chave tem que entrar com pressão no parafuso para poder descochar. Ó. Você descocha o primeiro, certo? Descochou o primeiro parafuso, né? A chave tem que encaixar totalmente dentro do parafuso, né? Porque se você fizer força com a chave, com a chave no parafuso, mas ela não estiver encaixada, pode espanar esse parafuso. Esses parafusos Allen, né? Esses parafusos, esses bernes, né? Que popularmente são chamados, são fraquinhos. Então, se não estiver bem encaixado, ele espana. Então, eu soltei aqui os dois parafusos. Agora a gente vai fazer a regulagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar, né, o estica-fio aqui e com a mão direita lá na polia da máquina, onde está minha mão agora, lá na polia, no volante da máquina, você segura o volante da máquina, certo? Não, primeiro você segura o estica-fio, né? Segura o estica-fio e gira o volante da máquina no sentido da máquina, no sentido da máquina horário, certo? Sentido horário. Você gira no sentido horário até chegar à posição. A posição é essa qual? Na hora que estiver esticando, a agulha está lá em cima, ó lá. A agulha está na descendência, vai começar a descer, ó. Olha, tá vendo? Na hora que está esticando a linha, que o coração está esticando a linha, a agulha está lá na inércia, na descendência. Ela chega no limite da ascendência, né, para começar a descendência. Então, quer dizer, na hora que ela está descendo, certo? Aí você vai e aperta os parafusos, né, com a chave, né, já falei justinha, para poder não ter problema com espanar os parafusos, né? Aí você vai e aperta, né? Se caso a chave tiver com a ponta ruim, se não tiver conseguindo apertar, você passa a pontinha nela esmeril para estar fazendo a retirada da parte que está ruim, na parte que está espanada, que está gasta, né? E para poder pegar a parte legal, a parte que está com fina, né? A parte que está com o sextavado intacto, certo? Aí você consegue coxar, porque esses parafusos tem que ser bem coxado. O que acontece nessa máquina é isso: a pessoa vai, não coxa, não aperta legal o parafuso e solta, né? Porque a velocidade da máquina aqui é alta, a velocidade dessas máquinas aqui são 6.000, né, ppm, né? Então, quer dizer, a rotação é muito alta, e então esse coração tende a sair pela força centrífuga, né? E outra coisa que está acontecendo nessa máquina aí a costureira disse que ela não estava puxando, que ela estava ruim de puxar. Que ela faz jeans aqui, então ela não estava transportando tecido. Aí eu observei aqui que o dente está baixo, né? O dente dianteiro está bem baixo. Aí você pode ver de um zoom agora aí, ó, o dente dianteiro nem está passando, nem está saindo da chapa de direita. Então a gente vai dar uma levantada nesse dente. Na onde? Nesse parafuso que eu estou mostrando aí agora. Ó. Tem um parafuso bem na base do dente. A gente vai descochar ele com a chave de fenda, né? Para poder fazer a regulagem desse dente. A gente descocha ele, certo? Ó. Uma chave de fenda também boa, né? E agora eu vou abrir a tampinha da frente da máquina aqui, ó, para poder pegar uma pinça, certo? E fazer a alavanca para empurrar o dente para cima, ó. Pode ver que vai subir, ó. Vou empurrar ele para cima com uma pinça, com a ponta da pinça, ele subiu, ó. Subiu, né? Então, já salientando, né, que o dente ele não pode ultrapassar a chapa de agulha com a base do serrilhado, né? Somente a parte do serrilhado tem que estar ultrapassando a superfície da chapa, né? Porque se tiver muito alta, né, a base do serrilhado tiver ultrapassando a superfície da chapa, ela não vai transportar legal, vai estar alterando o funcionamento da máquina. Para esse vídeo não ficar muito longo, muito extenso, vamos ficando por aqui, né? Outras regulagens nessa mesma máquina eu vou fazer outro vídeo para poder estar passando para vocês, né? E espero que vocês possam deixar aí seu joinha, né? Curtir, né, esse vídeo aí, se inscrever no canal e espero, né, estar gravando mais vídeos para vocês, tá? Até mais.